porque só conhece o amor quem conhece a Deus. Primeira Carta de João, capítulo 4. Comentário de Mário Persona. Nós não teríamos conhecido o amor se Deus não tivesse manifestado o amor em Cristo. Porque, apesar dos homens usarem muito essa palavra, e na Bíblia nós encontramos as passagens que originalmente estavam em grego, existem diferentes palavras para designar diferentes tipos de amor. O único amor realmente que sobrepuja qualquer tipo de amor é o amor de Deus por nós. Porque às vezes eu antigamente não gostava muito dessa tradução, João Ferreira de Almeida, por falar caridade. Mas quando nós entendemos que o amor de Deus é o único amor caritativo realmente, aquele que não pede nada em troca, aquele que dá sem pensar em receber, aí faz até mais sentido. Porque existe o amor de irmão, existe o amor de pai, o amor natural, existe o amor erótico, existe o amor de Deus para com o homem. Existem diferentes palavras em grego que descrevem o que é amor na Bíblia. Infelizmente, as nossas traduções, às vezes, elas perdem um pouco nessa questão, porque o grego é uma língua muito mais complexa do que as línguas modernas. Mas não haveria amor se primeiro Cristo não tivesse morrido na cruz por nós. E nós não teríamos também conhecido o amor de Deus, aqueles que hoje conhecem o amor de Deus, se antes Deus não tivesse iluminado, por assim dizer, Cristo em nossos corações. A face de Cristo para nós. Em 1 João, um pouco antes, no capítulo 1, o que precede realmente o Deus é amor, é o Deus é luz. Capítulo 1, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O amor de Deus se manifesta agora em nós, porque um dia se manifestou na cruz, entregando a Cristo ali, para morrer em nosso lugar. E agora Deus ilumina então o nosso entendimento, depois de crermos em Cristo como Salvador e Senhor, para que também entendamos esse amor. E aí vem a recíproca, na verdade, que não é uma recíproca para Deus, no sentido de paga por esse amor, mas vem a consequência, os efeitos do amor de Deus em nós, é que nós podemos amar agora como nenhum ser humano pode amar, que é o que vem falando em seguida no capítulo 4, versículo 7, final do versículo 7, qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Por quê? Porque é um amor agora que vem de Deus. Nós só podemos amar porque Deus nos amou primeiro. E esse amor com o qual nós amamos é o amor que vem de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Quando a gente entende essa passagem, a gente entende que não havia amor no mundo. Fala-se muito de amor, né, como o irmão mencionou, fala-se muito de amor, mas não havia amor no mundo. Porque o amor de Deus se manifestou quando ele enviou o seu Filho. É o que diz aqui. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, ou a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Existe uma corrente na cristandade que diz que Deus ama apenas os salvos. Mas, obviamente, antes de ser salvo, Deus ama se ele for um dos eleitos. Por incrível que pareça, existe essa corrente, eu não sei como é que chama isso, na teologia, mas existe essa ideia, como se Deus não se interessasse pelo resto da humanidade, e Deus
estaria amando apenas os eleitos, porque eles que serão os salvos, e os outros Deus aborrece, Deus não ama. Mas tem uma passagem muito, muito interessante, quando aquele jovem rico vem falar com o Senhor Jesus, e o Senhor fala com ele, e depois que o Senhor está no meio da conversa, diz que Jesus o amou. O amou. E o que esse jovem era? Esse jovem era um que ia rejeitar o Senhor ali em seguida. Quando o Senhor fala, deixa tudo e me segue, ele não quer porque ele tinha muitas coisas e o coração dele estava naquelas coisas que ele tinha. Mas Jesus o amou. Ele estava sendo amado por Jesus ali, sem ser nada, sem ter nada para oferecer em volta. E o Senhor sabia que ele ia rejeitá-lo. O Senhor conhecia os seus pensamentos já de antemão. Então esse amor de Deus é um amor que nós não podemos compreender, porque ele é imensurável. Nós não conseguimos amar com um amor natural uma pessoa totalmente. Se ela pisar no nosso calo, a gente já vai deixar de amar, já vai ter algum ódio, alguma resistência em amá-la, mas o amor de Deus é infinito. Só de pensar que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele não morreu pelos bons, ele não morreu pelos justos, ele morreu pelos injustos, para nos levar a Deus, como fala em Romanos. Ele morreu por pecadores, por pessoas tortas, pessoas completamente erradas. Porque, como fala Paulo, né, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Então, se eu não for um desses, eu não tenho salvação para mim, porque era só para esses que Cristo veio salvar. E como é precioso entendermos que depois de sermos amados por Cristo, esse amor de Cristo em nosso coração só vai crescer. Ou melhor, o amor já é infinito, né? Mas a percepção desse amor só vai crescer. Hoje alguém me perguntou a respeito de... ele fez uma pergunta, eu acho que deve ser algum caso que ele conhece. Ele falou, uma menina de 10 anos cristã foi estuprada. Como é que Deus permite isso? Eu respondi, eu não sei como é que Deus permite isso, mas ele tem suas razões para que isso aconteça. Não existe essa ideia de um cristianismo onde você se converte a Cristo e é colocado numa redoma de vidro, de aço, e as balas não atingem mais, a enfermidade não toca, a pobreza não chega. Não existe isso. É só nós olharmos para a história de todos os crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Quando nós pegamos no Novo Testamento, isso é muito fácil de encontrar, até em livros de história, eles pegavam as meninas e os meninos cristãos, eram tirados dos seus pais e vendidos como escravos para prostíbulos. E também para famílias de romanos, porque na Roma Antiga a pedofilia não era proibida, desde que não se praticasse com crianças romanas. Então um homem, pai de família, podia ter um menino na casa dele. A mulher, o marido, podia ter um amante escravo. Isso era normal dentro da sociedade romana. Agora, e esses, como que eram então? Eram cristãos. Eu acho que foi em Pompeia que eles descobriram as ruínas de um prostíbulo, e também vários indícios de que ali tinham cristãos, ou cristãs, mulheres cristãs, trabalhando lá como escravas. E agora, como fica então? Deus não estava protegendo elas? Deus não estava amando elas? Não dá para entender como Deus permite certas coisas, mas no final, no frigir dos ovos, todas essas irmãs e irmãos que sofreram, que foram lançados às feras nas arenas, enquanto o povo vibrava, como se fosse um festival, eles estão na presença de Cristo agora, gozosos. Nenhum deles está arrependido do que passou aqui, de todo o sofrimento. Eles agora eles entenderam isso. Aquela menina escrava de Naamã, o que a gente pensa, ela era escrava de Naamã. O que ela passou? Ela foi roubada numa guerra, certamente roubada numa guerra, passou pelos maiores sofrimentos,
e ainda assim, o que ela fez, ela é lembrada agora na Bíblia, ela indicou o profeta para Naamã, o profeta ali sendo uma figura de Cristo, para que Naamã pudesse ser salvo, pudesse ser curado da sua lepra, pudesse ser limpo da sua lepra. Essa menina está na glória com Cristo agora, está no céu, está desfrutando da presença do seu Senhor. Então o tempo não dá para a gente medir realmente como é o amor de Deus. Porque aos olhos humanos, Deus não amou essas pessoas. Deus não amou aquela menina porque deixou ela ser escravizada. Deus não amou todos aqueles cristãos, aquelas mulheres e homens que foram lançados nas arenas de Roma para serem destroçados por animais. Deus não amou aqueles que foram queimados vivos por causa da sua fé em Cristo. Então Deus não amou esses, não. Deus amou a todos eles. E quando nós lemos o que Paulo passou, e ele sabendo que ia morrer, ele fala: combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé, cumpri a carreira, guardei a fé, a coroa agora me espera. Ele estava contente com a perspectiva. Ele sabia que ele ia ser morto, mas ele estava contente com a perspectiva. Nem aquela passagem que fala em Romanos, capítulo 10, se não me engano, nem anjos, nem altura, nem profundidade, eu acho que é 10, será? 8. Romanos capítulo 8, olha que... Por isso que não dá para entender o amor de Deus com a nossa mente carnal. Porque quando fala aqui, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Deus é por nós. Então Deus não vai deixar nada acontecer. A bala vai chegar, vai desviar de mim. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então vou ficar rico. Não, nos dará com Cristo todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Mas tem muitos que estão presos aqui. Sim, aqui, mas na eternidade não. Todos os crimes dos quais eles são acusados injustamente aqui, por serem cristãos, estão nas cadeias hoje, principalmente no Oriente Médio, eles lá na glória, não existe nada contra eles, a ficha deles é limpa. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nada, nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, ainda que aos olhos humanos pareça que está tudo errado. Como que Deus está amando se tem tantos irmãos desempregados, tantos irmãos sofrendo perseguições, sendo mortos lá no Oriente Médio, decapitados por aqueles terroristas, aqueles radicais islâmicos? Mas é que a nossa visão é horizontal, é uma visão rasa, porque nós olhamos do nível da terra. Deus está olhando de cima. Deus está vendo o conjunto todo. Deus tem a visão do conjunto. Ele sabe o começo, o meio e o fim de todas as coisas antes que elas existam. Então, quando o crente justifica a Deus, ele também reconhece que, apesar de tudo isso, essa lista de coisas que está aqui, Deus é amor. Deus me ama incondicionalmente, Deus vai me amar sempre, e esse amor de Deus nunca vai terminar, porque ele nunca começou. Eu sempre lembro a pergunta que o Bill Orr fazia, né, quando ele chegava assim: você sabe quando Deus começou a me amar? Ou começou a amar você? Quando Cristo morreu? Quando me converti? Não. Deus nunca começou a amar você. Porque o amor de Deus é eterno. Ele sempre amou. Ele sempre amou. E assim, esse amor, a gente não consegue se livrar dele, desse amor de Deus. E nós só podemos cada vez mais desfrutar uma medida maior desse amor, à medida que a gente conhece a Cristo mais e mais, e o que ele fez por nós. Agora,
Vale a pena virar as costas para esse amor? E talvez ter alguns dias aqui na Terra de algumas vantagens e a eternidade de perdição? Isso eu digo para aqueles que ainda não têm a Cristo como seu Salvador eterno. Durante a tentação do Senhor Jesus aqui na Terra, esse versículo ele fala muita coisa a respeito da situação do mundo e dos seres humanos e da razão de tudo o que acontece aqui, toda guerra, toda intriga, todo sofrimento no mundo. Obviamente é tudo fruto do pecado, mas Deus quis intervir em diversos tempos e diversas maneiras aqui no mundo, chegando ao ápice de entregar o seu próprio filho para vir aqui, e as pessoas falaram, não queremos que esse reine sobre nós. Quando Pilatos falou, o que vocês querem que eu faça com esse? Crucificam-o. E aqui em Lucas capítulo 4, versículo 5, e o diabo levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Quem entregou? Não foi Deus. Eu creio que não tenha sido Deus que entregou. O homem, né? O homem entregou todos os reinos, toda a glória, tudo que é feito nesse mundo, o homem colocou aos pés de Satanás. E quando o Senhor sai do mundo, ele avisa seus discípulos, eu vou, mas vem aí aquele que não tem nada em mim, o príncipe desse mundo. E ele realmente é um príncipe, mas é um príncipe usurpador, não é um príncipe que tenha qualquer direito sobre o mundo, é um usurpador. Mas os homens quiseram esse. Os homens quiseram Barrabás, como o irmão explicou uma vez, que é Bar-Abas, é o filho do pai. A palavra Barrabás significa o filho do pai. Ali tinham dois filhos do pai, um pirata, por assim dizer, Barrabás, e o outro, Jesus, que era o filho verdadeiro de Deus Pai. E os homens quiseram a falsificação, o falso. E o mundo está do jeito que está. Então não dá para culpar Deus, né? Não pode culpar Deus. Tem que perguntar, escuta, e você está sob direção de quem? De Deus? Ah, não, Deus é injusto, Deus é não sei o quê, Deus é isso. Você vai culpar Deus? Você está sob a direção do diabo. Porque em Efésios fala que antes da nossa conversão, nós éramos fantoches do diabo. Estávamos andando segundo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como os demais também. E essa é a posição do homem na sua incredulidade. Ele é um fantoche de Satanás, ele não percebe isso. Ele não vê as cordinhas que levam ele para lá, levam para cá, para implementar, incrementar a vida aqui, deixar bonito esse Titanic que vai afundar, achando que vai ser os reinos do mundo, toda a glória, foi dado a Satanás, foi entregue a ele, foi dedicado ao diabo. A gente às vezes ouve falar de, fulano vendeu sua alma para o diabo, né? Aquele compositor Wagner, na história dele, disse que ele fez sucesso porque ele vendeu a alma para o diabo. Na verdade, a humanidade vendeu a alma para o diabo. A humanidade inteira vendeu a alma e suas obras para o diabo. Hoje, ele é o que tem toda a aprovação dos seres humanos. Na hora da dor, todo mundo corre para Deus, mas não para o Deus verdadeiro, corre para um ídolo, corre para um Deus, corre em busca de um talismã que lhes dê sorte, que aplaque o sofrimento, que aplaque a ira do diabo. Eu tinha uma secretária, quando eu trabalhei no metrô, e ela era umbandista da macumba, alguma coisa assim. E ela me falou, Mário, o que a gente faz lá é para aplacar a ira de Satanás. Todo trabalho é feito, não é para Deus, é para o outro lado. É para amansar o outro lado. E eu achei muito interessante o dia que um amigo dela queria se matar, e ela veio conversar comigo, ela era mãe de santo, e ela falou, Mário, eu não sei o que falar para ele, me ajuda. Aí, claro, eu falei evangelho para ela, eu sempre falava evangelho para ela. Porque não existe uma solução fora de Cristo, seja para qualquer ser humano, o mais religioso, o menos religioso, o mais mundano, não existe uma solução além de Cristo,
que é aquele que veio para morrer e aquele que verdadeiramente é a expressão do amor de Deus para com a humanidade perdida. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.